Eu, Joanine, minha colega Fernanda e o meu colega Wesley, nós vamos falar um pouco sobre a trofobiose. Então, durante o processo de crescimento de uma planta, as substâncias simples e os aminoácidos, eles vão sendo transformados em moléculas mais complexas, como as formas proteicas, os açúcares e as vitaminas. Mas para essa síntese ser realizada, a planta ela tem que estar totalmente equilibrada nutricionalmente, porque senão esses aminoácidos eles vão permanecer na seiva da planta e eles vão servir como alimento para insetos, para nematóides e para outras pragas que podem prejudicar a produção dessa planta. Quanto à história, a teoria da trofobiose ela foi desenvolvida pelo pesquisador Francis Chaboissot e ela é uma teoria que foi realizada a partir da observação desse pesquisador do equilíbrio nutricional das plantas, porque ele queria saber se existia alguma relação entre esse equilíbrio nutricional e também em relação à resistência ao ataque de pragas e a doenças que as plantas podem ter. Inclusive, a trofobiose, ela também é aplicável a nós, seres humanos, porque nós também nos tornamos susceptíveis a vírus, por exemplo, quando nós estamos em desequilíbrio nutricional. Pode passar. Quanto ao conceito, a palavra trofobiose significa existência da vida em função do alimento, onde o prefixo trofo, que vem do grego trofé, significa alimento ou crescimento, e biose, que deriva do grego bioses, que significa a existência da vida. Então, a teoria da trofobiose, ela vai se basear na ideia de que esse equilíbrio nutricional que eu citei anteriormente, ele pode ser comprometido na medida que vão sendo usados agrotóxicos e também adubos minerais nas plantas. E esses agrotóxicos e esses adubos minerais, eles são os responsáveis por inibir a síntese de proteínas. Isso acaba causando um acúmulo de nitrogênio e também de aminoácidos livres, tanto no suco celular como na seiva dessa planta. E vai ser justamente isso que vai ser usado como alimento, tanto por insetos, como também por patógenos para a sua reprodução. Então, o uso de defensivos químicos faz com que exista uma presença breve e também muito superficial de determinados compostos. Ou seja, a planta ou o órgão vegetal que está sendo atacado, ele vai ser atacado somente quando esse estado bioquímico corresponder às exigências tróficas, ou seja, de alimentação da praga ou do patógeno. Como as moléculas simples e solúveis, que são justamente as que as pragas possuem capacidade de decompor e também de aproveitar, eles vão estar sempre presentes nessas plantas que estão em desequilíbrio. Essas desordens fisiológicas vão tornar a planta mais susceptível ao ataque desses organismos. Logo, a trofobiose ela acaba sendo um processo que conclui que plantas com níveis equilibrados de nutrientes, elas não só vão se proteger naturalmente contra esses parasitas, como também a teoria da trofobiose atribui o ataque dessas pragas ao uso de fertilizantes e de agrotóxicos. Pode passar. Bem, algumas práticas utilizadas, práticas agrícolas, elas, com base em projetos conservacionistas e agroecológicos, elas são muito eficazes no processo de manejo ambiental e no equilíbrio trofobiótico das plantas, né, para que elas sejam menos vulneráveis ao ataque de patógenos, pragas, doenças, enfim. E essas práticas estão listadas aí, como todos podem ver, que a prática de cobertura vegetal com meio deficiente na conservação do solo e da água, o suprimento regular da matéria orgânica, o mecanismo de reciclagem de nutrientes através do uso da rotação de culturas ou sistemas integrados, como é o sistema agroflorestal, ou agrossilvio-pastoril, que são um sistema bastante utilizado hoje em dia, e que eles auxiliam nesse mecanismo de reciclagem de nutrientes. A consorciação também é um mecanismo muito importante para
de uma prática utilizada na agricultura que auxilia nesse mecanismo de reciclagem. O controle de pragas também é bastante utilizado como um método para ampliação da utilização de agentes, principalmente agentes de controle biológico. Outra prática utilizada também é a manutenção da produção sem uso de insumos químicos, como os agrotóxicos, os pesticidas, herbicidas, fungicidas, etc. E algumas práticas culturais, elas são recomendadas também para atingir esse manejo ambiental e esse equilíbrio trofobiótico, como é o caso da calagem, da gestagem, da irrigação adequada, da cobertura vegetal no solo, que é muito importante para manter esse processo. Pode passar. Um bom exemplo prático da aplicação da teoria da trofobiose foi desenvolvido nos anos 80. Esses dados eles foram retirados de um artigo que será citado no final nas referências. E nos anos 80, a equipe técnica do Centro Ecológico, que era uma ONG que atua no Rio Grande do Sul, junto a agricultores da Serra Gaúcha e outros técnicos colaboradores, eles buscaram formas de superar limitações técnicas apresentadas na produção ecológica. Essa busca ela foi orientada pelo exercício prático e também ela não foi orientada só no saber qual era a deficiência ou o que estava acarretando aquilo, mas também dos produtores eles entenderem a teoria de como aquilo acontecia com a planta e buscar as suas devidas soluções. Então, essas ideias, esse exercício ele foi sistematizado com base na teoria da trofobiose, né, desenvolvida pelo cientista Xiaobo Zhou. E as medidas adotadas pelos agricultores da Serra Gaúcha foram a seleção artificial das sementes das melhores plantas. No caso, quando a gente fala de melhores plantas, aí a gente está se referindo às plantas mais adaptadas ao local, a Serra Gaúcha, no caso. Outra medida adotada também foi a utilização de cinza de madeira e pó de rocha na adubação. Isso daí eles utilizavam de pedrarias ou marmorarias perto que existiam por lá. E principalmente o desenvolvimento de biofertilizantes. Essa prática do desenvolvimento de biofertilizantes, ela foi perpassada por gerações e hoje em dia ela é difundida na América Latina como um método de controle sustentável. Pode passar, Nino. Então, com a utilização desses métodos e a inserção da teoria da trofobiose, obtiveram-se vários resultados que afetaram a produtividade das plantas. E aí são alguns relatos de agricultores falando como essa teoria ajudou no processo de cultivo deles. A primeira citação, fala, quando começamos a fazer mais tratamentos nutricionais via foliar, o parreiral reduziu os problemas de mortalidade, melhorou o vigor e a uva vem mais grossa. Os tratamentos nutricionais engrossam a folha e reduzem a mufa, que no caso é o míldio, dito aí por Hélio, né? Residente do Rio Grande do Sul. Outro foi o Jamir Vigolo, que ele falou que nós fazemos de 6 a 7 tratamentos com biofertilizantes ou calda por safra, e os nossos vizinhos que produzem convencionalmente fazem de 12 a 15 aplicações de venenos. Então, eles utilizam ainda mais agrotóxicos para produzir, enquanto a produção do agricultor, que foi baseada na teoria da trofobiose, faz aplicações menores e de biofertilizantes, né, que não deixam resíduos tanto no solo quanto no alimento e nos consumidores finais. Então, diante disso que nós falamos agora, a gente pode perceber que quando uma planta ela é adaptada a um ambiente equilibrado, quando ela é cultivada em um solo que tem muitas vitaminas, que tem muitos nutrientes para ela, ela é capaz de desenvolver o seu metabolismo interno e outros processos importantes também para a natureza, como, por exemplo, a fotossíntese, sem a necessidade de uso de substâncias químicas, né? Só esse solo dando a ela nutrientes necessários para um bom desenvolvimento, ela não precisa de mais nada.
nada, nenhum agrotóxico, para que ela possa alcançar o máximo da sua produção. E aí as nossas referências. E é isso.